Everson, sim. Everson, já é alguma coisa, né? 3 com mais 4. Os 3 jogos, resultado 4-2 pro Flamengo, né? É. Gente, agradeço demais o Everson por não ter sido 12-2. Não ter sido mais, né? Benção. Não ter sido mais. Foi um jogo muito ruim do Atlético, principalmente no primeiro tempo, viu, Du? Você já viu a meme que tá comendo solta hoje? Já que era fazendo uma alusão à jornada de trabalho, 6 por 1? 6 por 1. Você já viu 10 por 1, né? 10 por 1? Tá rodando. 1 trabalho e 10 descanso. O Everson. Um abraço. Nação flamenguista, né? Os mineiros não tiram o Flamengo da cabeça, né? Eles não conseguem esquecer. Vão passar muito tempo, né? Porque, na verdade, não foi 4-2 pro Flamengo, né? São 3 jogos, 4-1 Flamengo, né? Primeiro jogo, 3-1. Segundo jogo, 1-0. E o terceiro jogo, 0-0, né? No confronto direto ali foi 4-1. Com 2 vitórias do Flamengo e um empate, né? E eles não conseguem tirar o Flamengo da cabeça. Vão passar muito tempo aí com o Flamengo da cabeça. Principalmente esse time de Felipe Luiz. Felipe Luiz conseguiu colocar em prática aquilo que ele vinha dizendo, né, nas coletivas. Flamengo jogando para frente, marcando o adversário, marcando pressão. Não importa se joga titular, se joga reserva do reserva. O objetivo é um só. O padrão de jogo é um só. E foi o que aconteceu com o Flamengo, né? O Flamengo partiu para cima do Atlético e o Flamengo era para ter goleado os 3 jogos, pessoal. A verdade é essa, né? Aí a humilhação ia ser maior, né? Porque era para ter sido 3 goleadas, né? 3 goleadas para deixar os atleticanos ainda mais loucos, né? Mas o primeiro campeão na arena do Atlético é o Flamengo, isso não vai apagar. Isso aí tá mexendo muito com os atleticanos, com a imprensa mineira, né? Vamos trazer o corte aí, pessoal. Vamos deixar de enrolação, vamos trazer o corte aí. TV Band de Minas, né? Os donos da bola de Minas. Vamos ver o que eles estão falando do Mengão aí. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Donos da bola e já falando do Atlético. Uma atuação, pelo menos no primeiro tempo, deprimente. Por que eu uso a palavra deprimente? Porque é um Atlético muito apático, muito para baixo. Um Atlético assustador no primeiro tempo, no sentido negativo da palavra. O Atlético jogou muito mal o primeiro tempo. A gente vai acompanhar a reportagem e depois a gente vai debater aqui. A Clara Fonseca está aqui, o Toscano está aqui, Thiago Fernandes, Thiago Valu também estão com a gente no estúdio e a gente vai falar muito sobre esse jogo e, é claro, sobre o que aconteceu com o Atlético na partida de ontem. 0-0 com o Flamengo no Maracanã, jogo pós título perdido na Arena MRV pela Copa do Brasil. Um Atlético bem sonso, principalmente no primeiro tempo. Um Atlético bem abatido, deprimido, com pouca qualidade. Saída de bola quase que nula, totalmente nula pela equipe do Flamengo. E eu detesto fazer isso, eu detesto pontuar um jogador específico para pegar e falar do que foi o jogo. Mas o primeiro tempo do Atlético ele pode ser resumido no que vem apresentando ou não apresentando, e eu não falo isso depois da lesão, eu falo desde quando ele chegou, do Bernat. O Bernat foi um jogador que aqui mesmo no programa elogiamos bastante a contratação do Bernat, mas até agora não apresentou nem 10% do que o torcedor Atlético. A partida de ontem, de verdade, parecia um jogador sub-15 ou sub-17 no meio de profissionais. Deve muito. Não quero apontar somente o Bernat numa situação dessa, quero só levantar essa situação, porque realmente o que não vem apresentando o Bernat, e falo novamente, antes da lesão também já não apresentava muito, mas o Atlético de ontem foi um Atlético muito abaixo. Entendo que a parte psicológica pode sim ter afetado esse time para não conseguir sair da marcação da equipe do Flamengo. O Atlético muito abaixo, demais. Eu acho que sobra para todo mundo. A saída de bola era um absurdo de falta de qualidade. O Flamengo se posicionou à frente da área do Atlético e não deixava o Atlético sair. Eu acho que o Atlético, a instituição, os jogadores, o treinador, precisa de uma reação imediata. Precisa mostrar mais, muito mais.
pensando que o Atlético tem uma grande decisão pela frente. Vou debater com os nossos colegas. Eu já começo com você, Toscano. Você, com a forma clara que você tem de analisar tudo, como que você viu ontem esse Atlético, lembrando mais uma vez, pós uma perda de título justamente para o Flamengo, que eu acho que passa também o emocional do Atlético. Você sentia que os jogadores estavam com uma confiança muito baixa, mas o Atlético precisa dessa reação no Campeonato Brasileiro e precisa de um time com postura vencedora na final da Libertadores. E o que vimos ontem é de deixar o torcedor atleticano preocupado. Passa um pouco por isso, Toscano. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde a quem nos acompanha, aos Thiagos, ao querido Valu, a Clarinha. Olha, eu acho que a sua análise ela é bem feliz, muito pertinente. Agora, ela vai só até a página 2. Porque o Atlético tem que entender, e o discurso do Milito pós jogo de domingo foi esse, de que ele precisa deste brasileiro até como margem de segurança. Afinal de contas, tem a Libertadores, tem esse malfadado jogo único. Eu acho isso uma péssima coisa criada pela Conmebol, mas enfim, tá lá, é regra, tem que cumprir. Acho que o Atlético é favorito contra o Botafogo, já vou apresentar aqui uma opinião que eu sei que a maioria talvez não compartilhe. Acho que o Atlético na Libertadores é favorito contra o Botafogo, repito. Entretanto, o Atlético, por uma questão estratégica, deixou o Campeonato Brasileiro muito de lado, muito prematuramente. Eu acho bem prematuramente. Bem prematuramente. Nessa reta final, absolutamente compreensível, justificável e acertado. Agora, ontem fica a impressão que, por mais que a situação estivesse emocionalmente abalada, por mais que o Flamengo ainda sob o efeito do êxtase da conquista, o primeiro tempo do Atlético ontem inexistiu. Perdão, à exceção do Everson, que foi a grande figura da partida. Então, e cá entre nós, respeitosamente, a melhora do Atlético no segundo tempo, ela se dá a partir do momento em que o gás do Flamengo chega na reserva. Porque a própria situação do Felipe Luiz durante a partida, ele olhava para o banco, claro, até pela própria poucas opções, ele tinha a maior parte ou uma boa parte do banco composta por jogadores da base. Então ele esperou o máximo que ele pôde para também não queimar os garotos. Então eu prefiro achar que essa sua análise tende a ser a mais correta, mas também só até a página 2. Porque se já contra o Atlético Paranaense no próximo sábado, o Atlético não retomar o aspecto psicológico, emocional, anímico e tudo mais, olha, isso pode refletir até no dia 30. Clarinha, preocupou, né? O que o Atlético não apresentou no primeiro tempo e até a metade do segundo tempo, como o Toscano falou, né? Quando o gás do Flamengo acabou, o Atlético começou a fazer algumas movimentações. É claro que, na minha visão, eu acho que a entrada do Paulinho também dá uma diferença, porque o Paulinho é um jogador que busca mais a bola, busca mais o jogo, se movimenta melhor e acaba que o baixo rendimento da equipe e também do Bernard ali, que ainda não se posicionou dentro dessa movimentação do Atlético, gera essa pouca rotatividade ofensiva do Atlético e até para saída de bola. Fausto Vera também não tinha uma pessoa para acompanhar, um jogador para acompanhá-lo nessa movimentação de saída de bola, já que ele não tinha o Fausto Vera. O Otávio não é um jogador que faz esse movimento de saída de bola tão bem quanto o Franco, e o Bernard não se posiciona dentro de campo. Como que você analisou tudo isso e o quanto te preocupou? Eu acho que o momento é esse. É um Atlético que vem de uma derrota na Copa do Brasil pesada, de uma perda de título pesada, tem que se retomar no Campeonato Brasileiro. Quanto que te preocupou? O seu nível de preocupação hoje, seu termômetro da preocupação hoje está para ver esse Atlético jogar? É alto, viu? Boa tarde para você, Novaes, Thiago Valu, Toscano, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde para quem está nos assistindo, ligados aí no Donos da Bola. É preocupante porque tem pouquíssimo tempo, né? Até a grande final do dia 30. E preocupante também porque a situação no Campeonato Brasileiro é a pior possível para um time que começou o ano
ano sendo cotado para estar no G4 junto de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, né? Então o Galo aos poucos perdeu muito espaço nesse Campeonato Brasileiro na tabela, deixou até o Corinthians, né, que estava ali na briga contra o Z4 passar, atingir ali a 10ª colocação no lugar do Galo. E agora a preocupação dobra, né? Se antes o Atlético tinha aí 3 alternativas para chegar à vaga na Libertadores do ano que vem, uma saiu e com essa derrota, né, na Copa do Brasil, emocionalmente o time caiu muito. No jogo de ontem, né, tinha 2 tempos que foram diferentes, mas iguais de certa forma, porque o Atlético começou a criar mais no segundo tempo, mas muito por conta do cansaço do Flamengo, né? O Flamengo fisicamente caiu, só que o Atlético estava num nível físico muito ruim desde o primeiro tempo, né? Então você falou, começou a ter algumas oportunidades, mas não aproveitou, porque não tinha ritmo físico. O Paulinho, mesmo jogando no sacrifício, né, entrou num nível físico um pouco melhor, né, que o Bernard, por exemplo. Sim. Com certeza, né? Bernard, infelizmente, a gente está vendo jogos cada vez piores, né? Ontem ele estava sofrendo, coitado. O Wesley estava passeando para cima dele do Rubens. O Rubens, mais jovem, né, com vigor físico, mesmo que abaixo, ainda melhor, né, por ter descansado no domingo. Ainda estava conseguindo ali acompanhar o Wesley em alguns momentos, mas ele estava tentando ali a dobradinha com o Bernard, chegava para ajudar na marcação e o Bernard, assim, parecia que estava jogando contra um cara 50 vezes maior que ele. O Wesley estava passando assim, facilmente. Enfim, então o Bernard está com muita dificuldade. A entrada do Paulinho nesse segundo tempo favoreceu sim o Galo, mas fisicamente o time não conseguiu render. Ele preocupa porque se fisicamente, né, o Atlético com seu time titular não está respondendo bem ao Flamengo, reserva o time titular do Botafogo, que é muito rápido, muito físico, com certeza vai ter muita Então você discorda do Toscano, Clarinha? Discordo do Toscano. O Galo não é o favorito na final da Libertadores. Eu também discordo do Toscano, viu, Altinho? Desculpa entrar assim. Eu sou um pouco mais mal educado, né? Falo alto, grito, não dou boa tarde. Aliás, boa tarde, pessoal de casa. Mas eu discordo muito do mestre Toscano, porque, pra mim, o Botafogo é o favorito nessa final. Aliás, depois do jogo de ontem, eu comecei a temer que o Atlético possa levar um placar elástico do Botafogo na final. A partida do Atlético, pra mim, especialmente no primeiro tempo, foi tenebrosa. O Atlético não pode jogar um futebol daquele numa decisão de Libertadores. Aliás, o Atlético não pode jogar um futebol daquele pensando em se classificar para a Copa Libertadores ano que vem. Cara, eu começo a fazer contas, olhando como é que foram nos campeonatos anteriores, quanto que o 8º colocado tinha de pontuação. 53 pontos foi a menor pontuação que foi o América em 2021. Os outros campeonatos, a gente olhar, são 56, 55 pontos. O Atlético hoje tem 42, faltando 6 partidas? 6 partidas. Faltando 18 pontos para serem disputados. O Atlético tem que fazer 15 pontos. Talvez 15 não, talvez, vai botar aqui, então 12 pontos para chegar a 64. 54, aliás, desculpa. 54. Então o Atlético tem que fazer 12 pontos, seriam 4 vitórias em 6 jogos restantes. Eu não consigo imaginar esse Atlético vencendo 4 jogos por causa da atuação de ontem. O segundo tempo, pra mim, que foi bom a partir dos 25 minutos, que é quando o Alisson entra no lugar do Hulk. Aliás, o Hulk ontem foi horroroso. E o Paulinho no lugar do Bernard, pouco antes. Então, o Paulinho entra aos 20 no lugar do Bernard. Isso. E aos 25, o Alisson entra no lugar do Hulk. Ali o Atlético muda. Na verdade, eles não melhoraram, né? O Atlético Mineiro não melhorou, pessoal. Na verdade, o Flamengo cansou, né? Aí eles tomaram mais um fôlego um pouco do jogo, principalmente com as mudanças que fizeram, né? Mas não foi eles que melhoraram. Porque pra mim o Hulk ontem fez uma partida horrorosa. Aliás, eu já pensaria no Hulk como banco de reservas na partida contra o Atlético Paranaense. Não é a primeira partida ruim do Hulk nessa sequência de 1 semana e meia. São 3 jogos muito ruins. No jogo contra o Atlético Paranaense, se o problema for físico, coloca ele no banco. E aí pense em utilizá-lo na quarta-feira que vem, que é contra o Botafogo, que já é um jogo difícil. Mas no jogo contra o Atlético... E provavelmente sem público, né, Thiago? Sem público, com o Atlético punido. Pense hoje que o Hulk é um cara absolutamente acima da média, mas não consegue entregar. Ontem ele fez uma partida horrorosa. Aliás, ontem no Atlético eu só salvo o Everson. E depois o Paulinho e o Alisson que entraram bem. O Bernard, sinceramente, ainda não voltou da Grécia. Eu espero muito do Bernard, mas não voltou da Grécia. A gente teve uma discussão brincando aqui sobre ele mudar ou não o patamar do Atlético. Hoje ele muda para pior quando ele está em campo. Hoje o Atlético piora. Toda vez que ele tem o Bernard, o Atlético piora.
O Atlético fez uma partida horrorosa ontem contra o Flamengo. Eu não vou salvar 20 minutos do jogo e falar que não, 20 minutos foram bons, eu adoraria ver esse copo meio cheio, mas tudo que eu enxergo é um copo bem vazio. Ô Valu, como explicar, e se é possível explicar, o jogo horroroso do Atlético, principalmente no primeiro tempo? Boa tarde para você, Elton, telespectadores, Thiago, Clara, e é sempre especial cumprimentar o meu guru, né, no jornalismo esportivo que está aqui, o mestre José Augusto Toscano. São vários fatores, né? Curioso que o Everson, ele falou até na oportunidade no domingo, quando o Atlético perdeu o título para o Flamengo, algo que a gente havia citado aqui, até no programa eu fiz essa citação, que a conquista da vaga na final da Copa Libertadores, o nível de concentração, talvez tivesse atrapalhado um pouco o Atlético. Em qual sentido? Quando você conquista uma vaga para a final de Libertadores, você está chegando no máximo do título mais importante no nosso continente. E houve uma quebra de concentração, pode ter acontecido, na verdade, de acordo com o próprio Everson, tá, pessoal? Tá lá a zona mista dele, depois da derrota para o Flamengo 1-0 aqui na Arena MRV. E é muito preocupante para mim o momento do Atlético em termos de futebol jogado, né? A gente está falando de 3 jogos contra um Flamengo que ainda é embrionário com o Felipe Luiz, e como disse bem a Clara, onde o Atlético mais sofreu com o Flamengo? Exatamente nas transições e na velocidade imposta. Meu amigo, isso é a especialidade da casa do Botafogo, que é muito mais pronto do que esse Flamengo, tem muito mais velocidade, força, imposição física, e aguenta fazer esse jogo que o Flamengo fez por muito mais minutos. E um Atlético que não encontrou soluções, tanto com a bola nos pés quanto sem ela. O Atlético marcou alto, entre aspas, marcou num bloco médio e marcou no seu próprio campo. Da forma que o Atlético escolheu marcar, ele simplesmente não conseguiu atuar contra o Flamengo de forma alguma. Entendo o que é falado internamente, até de forma externa, do Campeonato Brasileiro, mas venhamos e convenhamos, o Atlético não vai conseguir recuperar 8 meses de um Campeonato Brasileiro ruim em 14 dias. Não existe nada mais importante e emergencial do que a reparação desse time para a final do dia 30. Ponto. Não adianta vender essa ideia agora para o torcedor. O Atlético foi mal o Campeonato Brasileiro inteiro. A partir do momento que começou a ir bem nas Copas, fez o certo para mim, começou a priorizar as Copas, mas não me veio com esse assunto de que o Atlético não começou na primeira rodada e falando, não queremos o Campeonato Brasileiro. Não, foi uma incompetência que o Atlético teve durante todo o campeonato, e eu não estou dizendo agora, o que você sugere então, largar o campeonato? Não, mas não venda para o torcedor que o Atlético agora vai se recuperar. Não vai se recuperar. São 21 pontos em disputa. Por mais que chegue até a pré-Libertadores, eu penso que é emergencial, Elton, o Atlético ser recuperado em vista do dia 30. Ponto. E logo após nação, a imprensa mineira não consegue esquecer o Flamengo, né? Na verdade, os mineiros, né? Principalmente os atleticanos, vão passar bastante dias aí com a cabeça inchada, pensando no Flamengo, pensando em Felipe Luiz, pensando em Wesley, né? Pra mim, fazendo um resumo desses 3 jogos. Primeiro jogo, quem foi melhor foi o Wesley e Gabigol. No segundo jogo, quem foi melhor? O Wesley, novamente fazendo uma grande partida. Terceiro jogo, o Wesley novamente fazendo uma grande partida. Então eles estão com o Wesley na cabeça, né? O Wesley que vem um crescimento absurdo, né, pessoal? Crescimento absurdo. Inclusive, já começa a se especular outros clubes da Europa, né, atrás de Wesley, né? Real Madrid, Barcelona, né? O Manchester City, né? Temos que aguardar, né? Vale destacar que o Atalanta desistiu de comprar o jogador e talvez tenha se arrependido, né? Por causa de uma demora ali de troca de documentos. Eles ficaram chateados, não quiseram contratar o jogador. E com certeza, eu digo até com certeza, né? Hoje eles estão arrependidos de não ter contratado o Wesley. Por quê? Na próxima convocação da seleção brasileira, se ele jogar aí, que ele vem jogando, na próxima convocação ele vai estar na lista, né? Até porque eu acho que é justo, né? É o melhor lateral do futebol brasileiro, um lateral que é bem na transição por fora,
é bem na ultrapassagem, né? É bem na infiltração por dentro, coisa que ele aprendeu com o Felipe Luiz. Felipe Luiz deu aula nele disso aí, né? Principalmente depois que Felipe Luiz chegou a uma certa idade. Felipe Luiz não fazia tantas ultrapassagens, né? Aquela bola com o ponta pega e o lateral passa, né? Em velocidade, né? Felipe Luiz não fazia mais isso, mas sim se filtrando, né? O ponta fazendo a sua ali de lateral e ele se infiltrando por dentro, né? Foi assim que saiu o primeiro gol do Flamengo contra o Atlético Mineiro no jogo da final da Copa do Brasil, do primeiro jogo. Uma jogada dessa forma que eu falei. Então, pessoal, o Wesley está no crescimento grande e vai demorar pouco no Flamengo. Com certeza vai aparecer clubes aí da Europa, né? Como eu falei, né? Já tem Real, Barcelona, Manchester City, tudo de olho em Wesley. A partir do momento que ele vestir a camisa da seleção e fizer um bom jogo, aí, pessoal, já era, né? Felizmente a gente vai ficar sem lateral direito, né? Aqueles que dizia que o Wesley, o Flamengo... Eu vi muito torcedor aí quando o Flamengo perdeu a oportunidade de vender o Wesley. Vi muito torcedor, muitos comentários dizendo como é que pode perder uma oportunidade de vender um jogador medíocre, né? Pelos valores absurdos que era, né? Hoje talvez tenham quebrado a cara. Eu acho não, tenho certeza que quebraram a cara, né? E o Wesley hoje vale o dobro. Claro que os valores daquela época já eram gigantescos, né? Mas claro, um exemplo que eu vou dar aqui. Se vier um Real Madrid ou um Manchester City contratar o Wesley, ele já sabe que o Atalanta apresentou um valor e o Flamengo aceitou na época, mas devido a uma troca de documentos, recuou, né? Então ele já tem aquele valor na mão. Eles não vão vir com aquele mesmo valor, né? Porque naquele momento o Wesley não vivia uma boa fase, né? Era a péssima fase de Wesley, né? Ele sabendo, jogador de seleção, jogando muito bem, sendo destaque do time, tem que vir no mínimo aí com o dobro do valor do Atalanta, né? Se aquele valor do Atalanta já era alto, imagina o dobro, né, pessoal? Pois é, né? E os atleticanos têm essa rivalidade com o Flamengo, mas o Flamengo não tem essa rivalidade com o Atlético, né? O Flamengo não bota o Atlético como um grande rival, não. O grande rival do Flamengo hoje, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Vasco. Mas já os atleticanos colocam o Flamengo na frente até do Cruzeiro, né? Eu não sei porquê, né? Não consigo entender porquê. E o Flamengo, para colocar mais pimenta nisso, vai lá no campo recentemente inaugurado do Atlético e ganha o primeiro título, né? O Atlético Mineiro não teve o gosto de vencer a Copa do Brasil. Era o sonho dele, né? Vencer a Copa do Brasil em casa contra o Flamengo, né? Seu rival. O Atlético deixou escapar, o Flamengo campeão. Felipe Luiz numa crescente gigantesca do futebol brasileiro. Inclusive, seu nome já começa a ser especulado lá no Atlético de Madrid. Outros comentaristas pedem ele na seleção brasileira, principalmente depois das mais atuações da seleção brasileira, né? Então temos que aguardar. Temos que ver aí como é que vai continuar, né? Mas uma coisa é certa, pessoal. O Wesley não vai demorar no Flamengo. Pelas essas atuações, pelos esses grandes jogos que ele vem tendo, né? A mídia de todo o Brasil vem destacando, vem pedindo ele na seleção brasileira. Então, a partir do momento que ele vestir a camisa da seleção brasileira, esses clubes que já estão de olho, né? Como Real Madrid, Barcelona e o Manchester City, com certeza vão vai tentar a contratação de Wesley. Espero, quem sabe, mais uma temporada, né? Até porque o Wesley foi a aposta de Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, quando chegou, quem era o titular era Varela, né? E o Wesley era banco, né? Felipe Luiz apostou e se deu bem, né? O cara vem jogando muita bola, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.